Graças a paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa próxima aula de Introdução à Teologia. Nesta aula, nós iremos fazer uma apresentação das áreas que compõem o saber teológico, bem como apresentar a definição de cada uma das disciplinas da teologia sistemática e trarei algumas dicas para vocês de alguns livros que vocês podem adquirir para estarem se aprofundando em teologia sistemática, né? Bom, a área que compõe o saber teológico é chamada teologia bíblica. E o que seria a teologia bíblica, né? Ela estuda as doutrinas dentro do contexto das escrituras, analisando como conceitos teológicos se desenvolvem ao longo da revelação progressiva de Deus. Então, para você ter uma ideia e para você entender o conceito de teologia bíblica, é muito interessante você fazer um contraste entre teologia bíblica e teologia sistemática. A teologia bíblica ela tem uma visão mais orgânica, dinâmica, progressiva, diacrônica. Então, ela vai estudar as doutrinas bíblicas à luz da revelação progressiva e dentro da teologia de cada autor, isto é, teologia abacuquiana, paulina, danieliana, isaiana, mosaica, mateusiana, lucana, petrina e assim por diante. Então, a teologia bíblica, por exemplo, ela vai estudar a pessoa de Cristo dentro da revelação progressiva, de Gênesis a Apocalipse, e como cada autor, dentro do seu mundo conceitual e dentro da revelação que lhe foi dada concernente aquele tema, aquele assunto, no caso a pessoa de Cristo, ele compreendeu essa figura prometida por Deus ao longo das gerações. Então, isso se aplica a todas as outras doutrinas e disciplinas da sistemática, né? Dentro de uma abordagem de teologia bíblica, as doutrinas elas não serão vistas de forma sintética ou sincrônica, ok? Ou seja, dentro da coletânea de todo o conhecimento que nós temos de maneira organizada, sistematizada sobre uma temática. Não. Ela irá estudar aquela disciplina dentro de um escopo bíblico, orgânico, progressivo e autoral, né? Então, a teologia bíblica ela tem essas características, né? Ela tem uma abordagem diacrônica, ou seja, histórica, progressiva, orgânica e autoral. Ela estuda as doutrinas dentro do contexto da teologia de cada autor e dentro da limitação da revelação progressiva no decorrer do tempo, da história redentiva, né, da grande metanarrativa revelada nas Escrituras, analisando como conceitos teológicos se desenvolvem ao longo da revelação progressiva. Diferente da sistemática, né? A sistemática ela organiza e sintetiza as doutrinas bíblicas em categorias lógicas. Então ela atribui termos técnicos como cristologia, o estudo sobre Cristo, soteriologia, o estudo sobre a salvação, escatologia, sobre o fim dos tempos. Então, na verdade, a sistemática ela vai simplesmente sistematizar os dados fornecidos pela teologia bíblica. E tudo quanto nós sabemos de Gênesis e Apocalipse será sintetizado, organizado e analisado de forma sincrônica, como um todo coerente e coeso da fé cristã, oferecendo uma visão coerente da fé cristã, né? A terceira área seria a teologia histórica, que é basicamente uma abordagem histórica, né? Examina o desenvolvimento das doutrinas cristãs ao longo da história da igreja. Então, observe que não é dentro do corpus escriturístico, não é dentro do texto bíblico. Não, a teologia histórica ela tem esse aspecto mais externo e não interno, né? Ela vai trabalhar o desenvolvimento das doutrinas, não dentro da revelação progressiva escriturística, mas como se deu ao longo da história da igreja esse desenvolvimento doutrinário, né? Considerando os concílios, debates teológicos e influências culturais. Então, comumente você vai estudar e conhecer os credos, você vai estudar os grandes embates teológicos que tivemos em concílios, as grandes decisões, as conceituações doutrinárias que fizemos ao longo do tempo no desenvolvimento das doutrinas que hoje nós conhecemos de maneira tão precisa, conceituada e bem. Então, ela vai justamente fazer essa abordagem histórica no que tangencia a história da igreja, concernente às doutrinas e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. A próxima área seria a teologia filosófica, relaciona a teologia com a filosofia, explorando temas como a existência de Deus, a relação entre a fé e razão e a natureza da realidade. Então, basicamente uma relação da teologia com a filosofia, né? A filosofia ela era comumente chamada de escrava da teologia na Idade Medieval, no período escolástico também, justamente porque se utiliza-se da razão e de argumentos lógicos
ela está muito ligada à teologia filosófica com a filosofia da religião também, né? Então ela vai trabalhar com temas mais amplos, né? Como a existência de Deus, a relação entre fé e razão, a natureza da realidade, sempre através de ferramentas filosóficas mais subordinadas à revelação bíblica, né? Ah, a quinta seria a teologia prática, que aplica os princípios teológicos à vida cristã e ao ministério, abordando áreas como pregação, aconselhamento, missões e ética cristã. Você também tem a teologia exegética, que baseia-se na análise detalhada dos textos bíblicos nos idiomas originais, hebraico, grego e aramaico, para extrair o significado mais preciso das escrituras. Gostaria de dar uma ênfase aqui em teologia bíblica, tá? Ela não se resume em exegese a você ler os textos nos originais, isto é, nos idiomas originais, hebraico, grego e aramaico. Ler o texto em hebraico e grego não significa que você está tendo contato com o original. Não, você está lendo na língua original, não o texto original. Para você chegar próximo do texto original ou no texto original, você tem que estudar crítica textual do Antigo e Novo Testamento. Outra área. Então, a exegese envolve você estudar hebraico, grego, aramaico e ler o texto bíblico nos seus idiomas originais, estudar crítica textual veterotestamentária e neotestamentária para você chegar mais próximo do texto bíblico, decifrar aparatos críticos presentes nas edições do Antigo e Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento você tem edições gregas, como a UBS quinta edição, né? Você tem o Nestrela, 28ª edição, você tem o texto majoritário, por exemplo, e assim por diante. No Antigo Testamento você tem a BHS, né, aquele Brax Vulgar Tense. Então você também tem que decifrar aparato crítico, você tem que estudar hermenêutica, muita hermenêutica, enfim, você tem que ter toda uma capacitação, e nós iremos estudar na parte de estudos bíblicos justamente exegese, né? Então, para você só ter uma ideia, ela lida com o texto. É a área que mais lida com o texto para a extração do seu real significado e significação, né? Bom, existem outras, tá? Outras áreas, né? Que eu não coloquei aqui. Por exemplo, teologia dogmática também, você tem a teologia moral e assim por diante. Mas essas são as principais, tá? Teologia bíblica, sistemática, histórica, filosófica, prática e exegética. Aqui eu dou novamente uma ênfase na diferença entre teologia sistemática e bíblica, tá? A sistemática é a disciplina que organiza e estrutura as doutrinas cristãs de forma lógica e coerente, reunindo o ensino das escrituras em categorias bem definidas, diferente da teologia bíblica, que analisa a revelação progressiva ao longo da história. A sistemática busca apresentar um panorama unificado da fé, utilizando não apenas a Bíblia, mas também a tradição, a razão e a experiência. Então, a sistemática vai um pouco além, né? Ela se utiliza da razão, da experiência, da tradição, tanto que você tem uma abordagem histórica, filosófica concernente uma doutrina bíblica, comumente nas sistemáticas, né? Aqui eu dou indicações para você comprar algumas sistemáticas. A principal que eu indico é a Teologia Sistemática do Norman Geisler, é um box, né? Ela tem uma abordagem histórica, teológica, filosófica e também bíblica, né? Então, para mim, a mais completa nesse sentido. O objetivo aqui não é você aderir à visão do autor, mas ter uma visão panorâmica, reconhecendo do que se trata a disciplina, os temas da sistemática, tá? Uma outra que eu aqui indico bastante, ela é bem respeitada e conhecida no contexto brasileiro, é a teologia sistemática do Stanley Orton, apenas uma observação, ela é uma perspectiva pentecostal. Então, caso você é, não saiba ou tenha uma outra vertente, talvez você não ache tão interessante, né? Mas principalmente para você que tem uma tradição pentecostal. Aqui a instituição ela é interdenominacional. Então eu coloquei de fato as sistemáticas que elas são as mais completas, que de fato vão lhe agregar, não tanto que aponte para uma tradição específica, ok? Então, uma prova disso que eu escolhi a teologia sistemática completa e atual, a edição do Weingrod, que é calvinista, né? Então aqui já tem uma visão arminiana e aqui também, né? Apesar de o Norman Geisler se identificar como sendo um calvinista moderado. Enfim, a teologia sistemática completa atual é a maior sistemática em volume único que nós temos. Tá? Ela é extremamente bíblica. Então, ela é fraca no aspecto filosófico. Tá? Ela é muito boa no aspecto teológico e bíblico. Então, basicamente, toda a doutrina aqui você vai conhecer à luz de uma compreensão a partir dos textos bíblicos. Tá? Muito respeitada mundialmente é a teologia sistemática do Weingrod. Você também tem a teologia sistemática Schaeffer, né, que é esse box, são 2 volumes, também recomendo bastante, ela é bem completa. Mas as duas principais que eu indico é a teologia sistemática do Norman Geisler e a teologia sistemática do Weingrod.
são as maiores, são as mais completas, exaustivas. E, caso você tenha interesse ainda em adquirir as demais, eu aconselho a sistemática do Stanley Norton e a Schaeffer. Bom, aqui eu vou dar uma rápida apresentação das disciplinas que compõem a teologia sistemática, né? Especificamente a teologia sistemática. Você tem a bibliologia, que seria o estudo sobre a Bíblia, a hermenêutica, que seria as leis e princípios de interpretação bíblica. A hermenêutica, ela comumente não está na sistemática, tá? A hermenêutica não é uma disciplina da sistemática da área de estudos bíblicos, mas eu coloquei aqui apenas para você já ter uma ideia, né? Do que se trata, e comumente muitos cursos teológicos ou em instituições vão personalizar e adicionar a hermenêutica à sistemática. A hermenêutica aqui na nossa instituição, ela não faz parte da sistemática, ela está na área de estudos bíblicos, mas como comumente você vai ver isso aqui em outras instituições, em outras grades curriculares, eu acrescentei a hermenêutica aqui no nosso estudo de sistemática, tá? Você tem a deontologia, que seria o estudo sobre Deus, cristologia, o estudo sobre Cristo, a martiologia, do grego amartia, que seria o estudo sobre o pecado, soteriologia, do grego soteria, seria o estudo sobre a salvação, a angelologia, do grego angelos, o estudo sobre os anjos, demonologia, né, o estudo sobre os demônios, escatologia, do grego ratos, né, que seria o estudo sobre o fim dos tempos, antropologia, do grego anthropos, homem, né, então seria o estudo sobre o homem, e eclesiologia, do grego eclesia, que seria o estudo sobre a igreja. Né? Bibliologia vem do grego biblos, que é livro, então seria o estudo sobre a Bíblia. Teontologia, ela é composta, né, da seguinte maneira, né, esse theon, né, theos, do grego theos, que é Deus, onto, ser, logia, estudo, logia, né, então estudo sobre o ser de Deus. Cristologia, do grego Christos, que seria o estudo sobre Cristo. E basicamente é isso, né, essas palavras elas são palavras gregas, né, e comumente logia é a expressão que se repete, que seria estudo ou tratado, né, então a primeira expressão sempre irá revelar para você a natureza da disciplina do que se trata. Por isso que eu recomendo você memorizar, não só memorizar de maneira automática o nome das disciplinas, mas também entender basicamente a lógica, né? Pode observar que aqui se assemelha à expressão Bíblia, né? Se você tiver um mínimo de noção de grego, theos, né? Tem ontologia, estudo sobre o ser de Deus, onto, ser, né? Cristologia também é literalmente você tem a palavra Cristo aqui, né? Então é bastante claro. Eu sei que é um pouco mais obscura, mas se você tiver entendimento que a palavra pecado em grego é amartia, você não terá muita dificuldade, né? Soteria seria a salvação. Pode observar que lembra bastante, né? Anjo aqui, né? Seria angelologia, demonologia, demônios, escatologia. Você tem essa expressão até mesmo na medicina, de ratos, né? As últimas coisas. Antropos, né? É bem mais conhecido a antropologia, porque você também tem a antropologia como uma disciplina secular. Mas se tratando da sistemática, ela é chamada de antropologia teológica, ok? E a eclesiologia, se você lembrar de eclesia, você já tem essa noção que se trata do estudo sobre a igreja, né? Bom, basicamente é isso. Essa é a nossa apresentação concernente às áreas que compõem o saber teológico, disciplinas das sistemáticas e algumas indicações. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.